começar, né? Qual é o principal carro-chefe da sua campanha? O que você quer deixar de legado para o Vasco depois desse treino, caso seja eleito? Qual é a principal ideia que você está carregando, que você está levantando para o Vasco? Bom, essa candidatura, ela pretende, sendo vencedora, trazer para o Vasco, inicialmente, coesão política, trazer para o Vasco, novamente, crédito, credibilidade, trazer para o Vasco uma preocupação em formação de times de futebol competitivos, com responsabilidade, com agrupamento de profissionais, fundamentalmente da comissão técnica do clube, atletas que venham a formar um plantel a partir de uma espinha dorsal, de jovens da base e de jogadores funcionais contratados dentro de uma metodologia, a partir de um plano científico, a partir de algo que se veja por parte daqueles profissionais que trabalharão no Vasco para isso, de pesquisa e análise de jogadores e desempenho de jogadores em todo o país e no exterior. Nós visamos que o patrimônio do Vasco seja devidamente conservado, que o patrimônio do Vasco possa ser melhorado, acrescido. O Vasco e a torcida do Vasco pensam numa reforma em São Januário, ela ocorrerá da forma como for possível ocorrer, quanto mais parceiros houver, mais será uma reforma a trazer para o público uma situação melhor, mas indiscutivelmente a capacidade atual do Vasco aumentará, capacidade atual de público. As outras sedes do Vasco, inclusive os CTs, eles precisam ter continuidade de obras, precisam ter a devida conservação, no caso das sedes náuticas. O Vasco precisa ter, na sua base, uma referência, um trabalho que foi iniciado em 2015 de recuperação da base, referência da base tanto para o futebol profissional, para o time, como também para o mercado, para mostrar para o mercado como o Vasco tem na sua base hoje um conceito, e terá amanhã um conceito muito maior no que diz respeito à sua capacidade. Haverá uma integração muito forte entre base e profissional, haverá uma preocupação institucional, haverá uma preocupação de representatividade do Vasco nas mais variadas entidades dirigentes do futebol brasileiro e do exterior, quando o Vasco estiver em competições referentes a isso. Haverá, de nossa parte, um cuidado com o sócio do Vasco, inicialmente, para fidelizá-lo, um cuidado com o sócio torcedor do Vasco para fidelizá-lo, um cuidado com a história do Vasco, com a memória do Vasco, com aquelas pessoas que fizeram pelo Vasco. Os sócios remidos no Vasco finalmente serão ouvidos, serão parte em homenagens, como os sócios campeões do Vasco. Temos propostas para um e para outro, para uma e outra categoria. As mulheres terão espaço no Vasco, com certeza. Nós demos um exemplo com 26 mulheres no Conselho Deliberativo, na nossa chapa, sendo que 19 delas titulares, ou seja, estão entre as 120 vagas. Em vencendo a eleição, elas terão uma voz, sim, representativa. Há a preocupação nossa com as crianças e os jovens em São Januário, a preocupação nossa em que haja, com gastos ínfimos, vários esportes dentro do Vasco, sem que isso afete de forma relevante o orçamento do clube. A preocupação nossa é que o remo seja mantido e que seja mantido de forma minimamente competitiva, que haja plano de negócios para os mais variados esportes do clube, o basquete como um fundamento de um esporte que o torcedor do Vasco tradicionalmente gosta, tradicionalmente aprendeu a gostar, a amar, e que precisa voltar no adulto. Não esquecermos dos esportes paralímpicos, não esquecermos da base nesses esportes olímpicos pan-americanos, não esquecermos que o Vasco ele precisa ter dentro do seu clube os associados, aqueles que gostam do Vasco, não só no dia de jogos do Vasco. O Vasco tem ampla condição de ter muitas e muitas pessoas diariamente frequentando suas sedes.
Nós precisamos trazer o torcedor do Vasco de volta. O torcedor do Vasco é o maior patrimônio do Vasco. E comprovou isso recentemente, na belíssima campanha que foi feita, tanto com relação ao sócio-torcedor, como em relação à questão da oportunização de que o CT se tornasse uma realidade, o novo CT se tornasse uma realidade. Então, no nosso objetivo é ter que o Vasco tenha crédito, que o Vasco consiga efetivamente trazer dinheiro novo a partir de ações responsáveis e de que o mercado futebolístico, fundamentalmente, perceba que é um clube que passa a pagar as suas obrigações, que é um clube que passa a honrar os seus compromissos, colocando à frente desses compromissos o corpo funcional do Vasco, sem deixar de levar em consideração o princípio da continuidade administrativa. Se há algo deixado pela administração que passa, tem de ser absorvido pela administração que chega, com responsabilidade, com disciplina, com trabalho, com amor, com paixão, comprometimento e boas escolhas, tanto de profissionais como de rumos, o Vasco certamente voltará a ter conquistas, vitórias e trará mais e mais e mais torcedores para dentro do clube e formará mais e mais torcedores para se agregar à sua imensa torcida.